6h57. Repita. 6h57. Bom dia, você com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 4 de janeiro de 2023. Hoje é dia mundial do Braille, dia mundial também do hipnotismo. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos. Agora faz 22 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Também em nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, afirmou que o vice-governador Felício Ramute, do PSD, ficará responsável pelas ações na Cracolândia. Ele reforçou que a área de assistência social receberá toda a atenção do governo. Segundo Tarcísio, o vice-governador vai atuar sobre as secretarias de Desenvolvimento Social, de Habitação, de Segurança Pública e de Saúde. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos vai abrir concurso para aumentar efetivo da Guarda Civil Municipal. Motorista perde controle e carro cai de viaduto na Carvalho Pinto, em São José dos Campos. Armas compradas desde maio de 2019 deverão ser recadastradas. Período para pedido de transferência na rede estadual de São Paulo termina esta semana. Enem 2022 será reaplicado nos dias 10 e 11 de janeiro. Ministros nomeados por Lula abrem 13 vagas no Congresso Nacional. Rei Pelé é enterrado em cerimônia reservada para família e amigos. Flamengo oficializa a contratação do meio-campista Gerson, primeiro jogador para 2023. Está no ar o Jornal da Manhã. 6h59. Repita. 6h59. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h02. Repita. 7:02. Fiéis esperaram por cerca de 2 horas na fila ontem para poderem se despedir do Papa Emérito Bento XVI, que morreu no sábado aos 95 anos. A fila começou a andar de forma organizada e constante a partir das 7 da manhã, quando as portas da Basílica foram abertas. Pelo menos 25 mil pessoas passaram em frente ao Pontífice nas primeiras 5 horas de ontem, informou o Vaticano. Na segunda-feira, cerca de 65 mil pessoas passaram pela Basílica de São Pedro. O corpo do Papa alemão permaneceu será exposto até hoje. Amanhã, o Papa Francisco presidirá cerimônias solenes. E o governo da Venezuela planeja abrir uma rota aérea entre o Brasil e a ilha turística de Margarita durante o primeiro trimestre deste ano, enquanto toma medidas para ativar voos diretos entre Caracas e São Paulo. É o que anunciou ontem o ministro dos Transportes venezuelano, Ramon Velásquez. O anúncio da abertura aérea surge após as relações bilaterais entre Venezuela e Brasil terem sido formalmente restabelecidas com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, como presidente brasileiro. O ministro também assegurou que estes novos destinos permitirão que a Venezuela fomente o setor turístico de modo a garantir o crescimento da economia não petrolífera do país. E ontem o presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, comunicou ao Conselho da Estatal seu pedido de renúncia. Andrade aceitou um convite do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para compor sua equipe como secretário de Gestão e de Governo Digital, cargo que já exerceu anteriormente. Ele assumiu a estatal em junho de 2022, após indicação do ministro da Economia, Paulo Guedes. A expectativa era de que o diretor executivo de Exploração e Produção, Fernando Borges, assumiria como interino. Ainda ontem, a Petrobras recebeu um ofício do Ministério das Minas e Energia informando que o senador Jean Paul Prates será indicado para exercer o cargo de presidente de membro do Conselho de Administração da companhia. Agora 7h05. Repita. 7:05.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse ontem que a área de assistência social receberá toda a atenção do governo do estado e que o vice-governador Felício Ramute ficará responsável pelas ações na Cracolândia. E ainda, também segundo o governador, o vice vai atuar também sobre as secretarias de desenvolvimento social, de habitação, de segurança pública e também de saúde. Felício, você está aí, como estou vendo aqui agora, como um super secretário, é isso? Bom dia. Bom dia, Clemente. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan de todo o Vale do Paraíba. De fato, o governador Tarcísio me incumbiu de uma tarefa de enorme responsabilidade, que é a coordenação dos trabalhos dentro do governo do estado em relação às pessoas, os moradores de rua da região central, bem como da Cracolândia. Além disso, essa coordenação envolve também o diálogo com outros entes da federação, como a Prefeitura de São Paulo. Trabalho que já começou, eu já tive contato com o nosso secretário municipal da Casa Civil, Fabrício Cobra, e com ele já temos algumas agendas, entre elas uma agenda que acontecerá com o governador, com o prefeito e também com outros poderes, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Portanto, é uma missão de muita responsabilidade, mas com o objetivo claro do governador Tarcísio, que é fazer com que todos os esforços sejam empenhados dentro do governo do estado para que a gente possa acolher e levar políticas públicas exitosas para essas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Clemente, é a primeira vez na história do estado de São Paulo que se unem o governo estadual e o governo municipal com esse esforço de vontade política para a solução desse grave problema. União de todas as secretarias envolvidas, da Prefeitura e do Estado, portanto, um acontecimento inédito para que a gente possa trabalhar em conjunto e fazer com que os serviços de fato possam chegar àqueles que mais precisam. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, segue com trânsito fluindo bem, sem lentidão. Em Guarulhos tem tráfego fluindo sem complicações na pista expressa, mas na pista marginal tem obras à altura do quilômetro 214 e também 218, sentido São Paulo, ali no trecho de Guarulhos. Mas nesse momento, pelo menos, o motorista até que consegue passar por ali sem grandes complicações. A chegada a São Paulo pela Dutra também segue com trânsito fluindo bem. Rodovia Ailton Senna, também o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, seguem aí com trânsito sem problemas nesta manhã. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito bom, embora com tempo nublado nesta manhã. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, apresenta trânsito um pouco acima do normal neste momento, no sentido Taubaté, mas o motorista não chega a ficar parado, não tem pontos de lentidão. Tempo nublado também na Oswaldo Cruz. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, mesma condição de trânsito livre e tempo nublado. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem neste momento com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, mas no sentido Ilhabela-São Sebastião, o trânsito está bastante intenso neste momento, tem uma fila bem grande por ali. Além disso, a travessia opera neste momento com maré alta, então o motorista tem que tomar cuidado aí na hora de embarcar e desembarcar. Neste momento, são 7 balsas operando a travessia. 7h09. Repita. 7:09. E a Prefeitura de São José dos Campos vai ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal este ano. O novo edital sobre o concurso deve ser finalizado no primeiro trimestre de 2023. A seleção será feita por meio de concurso público para candidatos com nível médio completo e com idade entre 18 e 30 anos, entre outros requisitos. Ainda não há definição de quantas vagas serão abertas. O salário base para a guarda iniciante, segunda classe, é de R$ 3.500. Os candidatos são avaliados em prova objetiva, teste de aptidão física e avaliação psicológica. Os candidatos selecionados passam por curso de formação com duração de 6 meses, com aulas práticas e teóricas antes de assumirem seus postos.
4 pessoas ficaram feridas após um carro perder a roda e cair de um viaduto com aproximadamente 10 metros ontem na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos. O acidente foi na altura do quilômetro 87, no trecho do bairro Varadouro. Entre as vítimas estão uma mulher que foi socorrida em estado grave e um bebê recém-nascido com ferimentos leves. De acordo com a Polícia Militar, a família voltava do litoral norte quando o acidente aconteceu e o carro despencou do viaduto. A mulher teve fraturas no fêmur e no tórax e foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar em estado grave. As outras 3 vítimas, incluindo a criança, tiveram traumas leves e foram socorridas para o pronto-socorro da Vila Industrial. O estado de saúde deles não foi informado. Ainda ontem, um carro capotou e caiu em uma ribanceira na SP-55 em São Sebastião, no litoral norte. 3 pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem, DR, o acidente ocorreu no quilômetro 145 da rodovia, próximo à praia de Toque Grande. Já na última segunda-feira, um carro caiu em uma valeta no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí. O veículo trafegava pela Avenida dos Imigrantes quando o condutor perdeu o controle e caiu no canal. De acordo com a Prefeitura, o limite de velocidade da via, que é de 40 km por hora, não teria sido respeitado e por isso o acidente aconteceu. Ninguém ficou ferido e o veículo foi removido do local. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT esteve ontem em Santos, no litoral de São Paulo, para o velório de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Em entrevista sobre o rei do futebol, Lula ressaltou a humildade do ex-jogador e disse que o Brasil deve muito a Pelé. Um grande esquema de segurança foi montado para a chegada do presidente. Lula pousou no estádio da Portuguesa Santista, que fica a cerca de 500 metros da Vila Belmiro, onde aconteceu o velório, e seguiu de carro até o estádio do Santos. Após a chegada do presidente, foi iniciada uma missa. Acompanharam a celebração o prefeito de Santos, Rogério Santos, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, além de secretários municipais e vereadores. Durante o velório, Lula abraçou familiares de Pelé, que estiveram presentes na Vila Belmiro. Por volta das 9:30 da manhã, o presidente e a primeira-dama deixaram o local. Só lembrando, ninguém informou, mas o Lula foi vaiado ontem no aeroporto de Congonhas. Quando chegou lá, ele chegou até Congonhas e lá ele pegou um helicóptero e foi até Santos, né? Então, quando ele chegou ao aeroporto, foi vaiado, foi chamado de ladrão pelos presentes ao aeroporto Congonhas, em São Paulo. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, reaplica nas próximas terça e quarta-feira o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2022. Podem participar estudantes que tiveram algum tipo de problema logístico no dia da aplicação regular ou que estavam acometidos por doenças infectocontagiosas, desde que os pedidos de reaplicação tenham sido aprovados pelo Instituto. Segundo o INEP, o cartão de confirmação de inscrição de reaplicação já está disponível na página do participante. O documento apresenta, entre outras informações, data, horário e local de prova. Para visualizar ou imprimir o cartão, é necessário acessar o sistema do Enem com login e senha únicos do governo federal, o gov.br. 7h13. Repita. 7h13. E novas regras que querem trazer mais segurança para o uso de aplicativos bancários no celular. Proposta quer trazer mais segurança para quem utiliza o aplicativo do banco no celular. Uma das exigências é que o acesso só seja possível com o uso de senha ou de identificação biométrica. Além disso, os aplicativos deverão avisar e pedir a concordância do usuário quando a rede de dados for pública ou de baixa segurança. O projeto de lei 2622 de 2022 ainda cria regras para aumentar a proteção durante as consultas e movimentações bancárias pela internet. Para os casos de furto ou roubo do celular, por exemplo, a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, deverá garantir o acesso a uma central telefônica. O objetivo é possibilitar que o cliente solicite o bloqueio temporário de todos os bancos conveniados. Já em caso de movimentações fraudadas feitas por terceiros, em que a falha de segurança for comprovada, a instituição bancária será responsabilizada.
De acordo com a Agência Câmara, a proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio 2, siga Eichmeier. 7h15. Repita. 7h15. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h18. Repita. 7h18. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Cefaz, realizou ontem aos 645 municípios paulistas o último repasse de ICMS relativo à arrecadação de dezembro de 2022. A transferência foi de 610 milhões de reais e se refere ao montante de ICMS arrecadado de 26 a 30 de dezembro. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do índice de participação dos municípios, definido para cada cidade. As prefeituras já haviam recebido 3 bilhões de reais nos repasses anteriores. Um dos primeiros atos do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi revogar as normas que facilitavam o acesso a armas e munições. A medida foi anunciada no dia da posse. Na segunda-feira, no Diário Oficial da União, um decreto assinado por Lula e também pelo novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, revogou uma série de normas. Com isso, ficam suspensos novos registros de armas por caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, e também por particulares. O novo decreto reduz os limites para a compra de armas e munição de uso permitido e suspende novos registros de clubes e escolas de tiro. Além disso, todas as armas que foram compradas desde maio de 2019 deverão ser recadastradas pelos proprietários em um prazo de até 60 dias. Ainda de acordo com o documento publicado, o governo vai criar um grupo de trabalho para propor nova regulamentação para o Estatuto do Desarmamento. Ontem, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados para apreender armas em endereços ligados à deputada Carla Zambelli, do PL. Foram encontradas 3 armas. A ação foi autorizada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o STF. No fim de outubro, Zambelli discutiu com um homem em uma rua de um bairro nobre de São Paulo e o perseguiu com arma em punho. A atitude rendeu uma investigação contra a deputada. Tem que ter mesmo, né? Porque não tem sentido, né? Uma deputada pegar uma arma em punho e apontar para um cidadão, sei lá se o cidadão está culpado, se é culpado ou inocente. Agora, quem faz isso é a polícia, não é uma deputada, né? Uma deputada federal. Então, realmente, a atitude dela foi errada. Agora, foram encontradas mais 3 armas com ela. E não, tudo bem, que é arma para defesa pessoal. 4 armas, uma que foi apreendida, mas 3 em casa, também fica meio esquisito. Outra coisa, vamos separar o joio do trigo, né? Tem cidadão que tem que andar armado, não tem como não andar armado. E tem cidadão que pratica esporte com arma, tem que ser respeitado também. Então regulamenta isso, normatiza isso e tudo bem. Agora, e esses cidadãos aí que estão armados até os dentes, assaltando, matando, e por que não baixa uma norma também para que eles devolvam as armas à justiça? Deveria, né? Será que isso vai resolver alguma coisa nesse país? Duvido. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a quarta-feira vai ser de sol, mas com muitas nuvens durante o dia. No Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, as temperaturas estarão um pouco mais baixas do que ontem. Podem ocorrer períodos de céu nublado com chuva em toda a região. A noite também será chuvosa. Máximas previstas para hoje: São José dos Campos deve ficar nos 25 graus, Caraguatatuba deve chegar até os 28 e Campos do Jordão fica aí nos 21 graus de temperatura máxima. Nesse momento, em São
São José dos Campos, 23 graus. Eloy, toda hora você fala, todo dia você falando aí que e chuva. É época de chuva agora, Eloy? É época de chuva, né, Clemente? Não tem jeito. E além disso, além de ser época de chuva, a gente está no verão, estamos em janeiro, tem uma nova frente fria que está chegando, inclusive com alerta da Defesa Civil. A gente vai ter grandes acumulados aqui na região do Vale do Paraíba. A previsão é de aproximadamente 180 milímetros de acumulado, que é muita chuva. No litoral norte, a previsão é de 200 milímetros, então realmente a Defesa Civil está fazendo um alerta, principalmente para o pessoal que mora em área de risco, para ficar muito atento, porque com toda essa chuva que a gente já teve nos últimos dias, né? A terra já está encharcada e mais essa chuva toda que deve cair entre hoje, quarta-feira, quinta, sexta-feira, realmente atenção muito grande por parte, principalmente dos moradores que moram nessas regiões que são consideradas áreas de risco, né? Esse alerta vai até sexta-feira, né, Eloy? Exatamente, até sexta-feira. Eu vou confessar uma coisa para vocês, por isso que eu nunca gostei de tirar férias em janeiro. Só chove. Vai tirar em março? Vou tirar em março, as águas fechando o verão. É isso mesmo. E o engraçadinho do centro diz aqui que não são... No verão não é frente fria. Não é frente fria, é frente morna. É frente morna. Mas faz sentido, viu? Porque a temperatura vai baixar, mas não vai ficar, se eu não me engano, a máxima prevista para amanhã, pela previsão, é de 24 graus, que não é frio, né? Não é. Temperatura de ar-condicionado, 24 graus, né? O engraçado é que um dia faz 24, 25, no outro dia faz 30 graus, 31. 35. Haja organismo, né? Pra aguentar isso, viu? Bora. 7 horas, 23 minutos. Repita. 7h23. Alunos matriculados na rede pública, estadual ou municipal de São Paulo que desejam trocar de unidade escolar devem realizar solicitação até a próxima sexta-feira. Pais responsáveis ou estudantes com mais de 18 anos podem pedir a mudança diretamente nas escolas que pretendem obter a matrícula, nas unidades do Poupa Tempo ou ainda por meio do perfil de responsável na plataforma da Secretaria. A transferência por interesse é conhecida mediante vaga na escola preterida, levando em consideração o endereço dos estudantes. Já para a transferência por alteração de endereço, o aluno será encaminhado para a unidade mais próxima de sua residência, que possua vaga no tipo de atendimento adequado. Para quem está fora da rede pública e deseja ingressar no ano de 2023, as matrículas estão abertas, sendo que o prazo para a alocação é de uma semana a contar da data do registro. Esta movimentação é destinada a quem vem da rede particular de outros estados e países e também para quem não tem nenhuma inscrição ativa em escolas de educação básica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fará a primeira reunião ministerial de sua gestão na próxima sexta-feira. Lula montou uma equipe de 37 ministros de Estado. Será a primeira vez em que o presidente da República reunirá todos os titulares da esplanada. Os ministros receberam o convite na noite de ontem. Será que vai ter espaço para tanta gente, tanto ministro na sala? Ministro, depois vem o subministro, vem o adjunto, assessores, hein? Assessores E tal. Vai faltar espaço, hein? Hora. 7 horas, 25 minutos. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h29. Repita. 7h29. Estou aqui falando com a Giovana sobre os nossos presidentes que passaram pelo Palácio do Planalto e sobre seus ministros, né? A Giovana levantou aqui a relação de ministros de cada presidente, né, Giovana? Exato, Clemente. Olha, o que teve até agora menos é o Collor. Foram 12 ministros. E na sequência vem o Itamar com 16. Aí o Collor não dá para lembrar também, né? O Collor foi um desastre também no país. Foi um Deus desastre, me foi. livre. Foi. Aí, foi Clemente, embora, só pra gente... voltar, né? Só que vira senador, né? O Alagoas votou no Collor para senador. Um absurdo isso, né? Aí, assim, ó, a gente teve o Bolsonaro com 22, o Temer com 25. Bolsonaro, 22. 22 ministros.
Aí o Lula, quando entrou pela primeira vez, teve 30 ministros. Já era muito, né? Depois, 32 ministros. A Dilma entrou, teve 37, e aí ela ganhou com 39 ministros. Então a Dilma é a primeira colocada ainda hoje, né? Primeira colocada é a Dilma 39. Com 39 ministros. Do PT também, né? Do PT também. E agora, no caso, o Lula, em segundo lugar, com 37 ministros. Agora, tem que ser um bom trabalho, né? É muito ministro. Eu acho que atrapalha. Você tem muita gente no lugar só, e um esbarrando no outro, e acaba tendo desavença, opinião contrária, e ao invés de ajudar, isso atrapalha, né? Você imagina essa reunião que vai ter na sexta-feira, né? A primeira reunião com todos os ministros, é o que você comentou, são 37, mais os subs, mais os assessores. Você imagina, vai ser parecendo um mercado de peixe, né? Porque todo mundo fala ao mesmo tempo. Vai ser difícil realmente conseguir se entender esse povo todo, né? E a Joana levantou uma coisa bem interessante, que a ministra da Saúde não é formada na área da saúde, que está errado também. Acho que tem uma lei também que obriga que as pessoas sejam informadas na área para administrarem, igual, por exemplo, lá na saúde do município, tem que ser da saúde, tudo bem, não precisa ser médico, mas tem lá ou um dentista, ou uma enfermeira padrão, enfim, né? Tem que ser da área. Parece que ela não é da área da saúde. Bom, se bem que o Lula também não tem faculdade, né? 7h31. Repita. 7h31. O Reino Unido considera ingressar no Fundo da Amazônia de bilhões de dólares, reaberto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para financiar a sustentabilidade na floresta tropical. É o que afirmou a ministra britânica do Meio Ambiente, Agricultura e Assuntos Rurais, Therese Coffey. É algo que estamos analisando seriamente, afirmou. Ela disse que o governo britânico está conversando com os atuais parceiros do fundo, Noruega e Alemanha, que doaram $1 bilhão para a criação da iniciativa. O fundo foi congelado após alegação de irregularidades entre projetos administrados por ONGs. E a posse de novos ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva abrirá 13 vagas, 8 de deputados e 5 de senadores no Congresso Nacional na próxima legislatura. Como os titulares podem se licenciar dos mandatos para exercer a função de ministro de Estado, eles tomarão posse como parlamentares no dia 1º de fevereiro e em seguida vão oficializar a licença de suas casas legislativas. Assim abrirão caminho para os suplentes assumirem temporariamente as vagas. No Senado, Margarete Busetti, do PSD, já deve assumir nos próximos dias a vaga de Carlos Fávaro. Ele comanda a pasta da Agricultura e, como ainda tem 4 anos de mandato, será o único parlamentar que não precisará tomar posse. Entre os senadores eleitos do último pleito, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, do PSB, dará lugar para Ana Paula Lobato. Para a vaga de Renan Filho, do MDB, atual ministro dos Transportes, irá Fernando Farias. Para o lugar de Camilo Santana, do PT, ministro da Educação, irá Augusta Brito. A última vaga aberta no Senado, a partir de fevereiro, será a do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, do PT. Na casa, ele será substituído por Jussara Lima. Na Câmara dos Deputados, as saídas dos petistas Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, e de Luiz Marinho, que assumiu a pasta do Trabalho, também serão ocupadas. Estarão, respectivamente, em seus lugares Orlando Silva, do PCdoB, Alfredinho e Vicentinho, ambos do PT. E vamos agora aos indicadores econômicos. Os principais índices de Wall Street nos Estados Unidos fecharam em baixa no primeiro dia de negociação de 2023, com grandes quedas da Tesla e da Apple, com investidores de olho na trajetória de alta da taxa de juros e na expectativa pela ata da reunião do Banco Central Americano, Federal Reserve, relativa a dezembro. O Dow Jones caiu 0,03%, foi para 33.136 pontos, enquanto o índice de tecnologia, o Nasdaq, recuou 0,76% para 10.386 pontos. No Brasil, o dólar comercial emendou mais um pregão seguido de alta. Desta vez o dólar subiu 1,72% e fechou o dia ontem cotado a R$5,45. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3,
tornou a cair. O índice fechou aos 104.165 pontos, com uma perda de 2,08%. Euro fechou cotado a R$ 5,76, com alta de 0,84%. Agora 7h35. Repita. 7h35. E apesar da continuidade da guerra na Ucrânia, com bombardeios da Rússia nas principais cidades ucranianas, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou que a capital, Kiev, deverá sediar uma cúpula com a União Europeia no dia 3 de fevereiro. O comunicado foi publicado no site oficial do governo após uma conversa telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von Leyen. Na conversa, segundo Zelensky, ambos concordaram em intensificar os trabalhos preparatórios para a reunião, mas não revelou mais detalhes sobre o evento. Kiev sofreu vários ataques russos nos últimos dias, com drones guiados pelo exército, responsáveis pela destruição de grande parte da infraestrutura básica, o que mantém a cidade sujeita a cortes de energia, água e gás. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, foi hostilizado na noite de segunda-feira quando embarcava no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. Passageiros vaiaram o magistrado, xingaram e gritaram para que ele saísse do voo. Pelos vídeos, é possível ver que o ministro não reage aos ataques, mas após o episódio, ele se manifestou. É uma mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. O Brasil adoeceu. Espero que consigamos curá-lo e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas, declarou. 7h35. Repita. 7h35. E população que ainda não foi recenseada pode ligar para o Disque Censo e informar dados ao IBGE. O IBGE começou a realizar o censo 2022 em agosto e os recenseadores até o momento contaram aproximadamente 179 milhões de habitantes. De acordo com as projeções mais recentes do órgão, isso equivale a 84% da população, que beira 208 milhões de pessoas, ou seja, muita gente ainda não foi ouvida no censo. Para agilizar a coleta desses dados, o IBGE disponibilizou o Disque Censo 137. A habilitação do serviço está sendo feita de forma gradual nos municípios, de acordo com o andamento da coleta em cada local. A ligação para a central do censo, discando o número 137, é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular, todos os dias da semana, das 8 da manhã às 9h30 da noite. Lembrando que a participação da população é fundamental. Ter dados precisos sobre o território nacional é primordial por diversas questões, incluindo para que se possa aprimorar políticas públicas de saúde e educação, por exemplo. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h41. Repita. 7h41. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E Pelé foi enterrado na tarde de ontem no primeiro andar do Memorial Necrópole Ecumênica em Santos, em cerimônia reservada para familiares e amigos. O mausoléu do rei do futebol foi pensado para se tornar um ponto turístico de Santos e terá 200 metros quadrados de espaço cobertos por um tapete de grama sintética. O caixão de Pelé chegou ao memorial após cortejo por Santos depois do término do velório. O percurso foi de 15 quilômetros. Saiu da Vila Belmiro, pegou a orla de Santos, passou pela casa de Dona Celeste, mãe do rei, e depois foi para o cemitério.
O velório foi realizado na Vila Belmiro, Casa dos Santos, e durou 24 horas. Cerca de 230 mil pessoas passaram pelo velório. Autoridades e personalidades do futebol compareceram, como os presidentes da FIFA, da Conmebol e da CBF, além de jogadores e ex-jogadores do Santos. O memorial onde Pelé foi enterrado é o primeiro e maior cemitério vertical do mundo, segundo o Guinness Book. Pela Premier League, o Manchester United venceu o Bournemouth por 3-0 no Old Trafford pela 19ª rodada. Os Diabos Vermelhos abriram o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com o brasileiro Casemiro. Na segunda etapa, a equipe do técnico Erik ten Hag ampliou com o lateral Shaw e Rashford deu números finais ao jogo. E o líder da Premier League, Arsenal, empatou em 0-0 com o Newcastle no Emirates Stadium em jogo de 9 cartões amarelos. Apesar do tropeço, os Gunners chegaram aos 44 pontos e abriram 8 de vantagem sobre o Manchester City, que entra em campo amanhã, quinta-feira, contra o Chelsea no Stamford Bridge. E após os gritos de racista de torcedores do Valladolid a Vinícius Júnior em duelo contra o Real Madrid, Ronaldo se posicionou condenando a atitude. O fenômeno, que é proprietário da equipe da primeira divisão espanhola, colocou o clube à disposição das autoridades para investigação. Pelo mercado da bola, o Flamengo oficializou a contratação do meio-campista Gerson, primeiro jogador contratado pelo clube para 2023. O Flamengo negociava há meses a contratação, mas os valores emperravam o negócio. O rubro-negro pagou em torno de 85 milhões de reais pelo atleta. E o Internacional tem interesse e está negociando as contratações dos colombianos Gustavo Cuéllar e Juan Fernando Quinteiro. O primeiro pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita, enquanto o segundo está sem clube desde que terminou seu contrato com o River Plate. E São Paulo e Atlético Mineiro chegaram a um acordo para a liberação imediata do meia Igor Gomes, que já tem um pré-contrato com o clube mineiro. O jogador deve viajar a Belo Horizonte nos próximos dias. Com o acordo entre os clubes, os paulistas permanecerão com 10% dos direitos do jogador e terá direito à parte da receita de uma venda futura. E apesar de ser criticado por ter assumido um compromisso com o Al-Nassr, Cristiano Ronaldo fez pouco caso dos comentários e esbanjou confiança durante a sua apresentação. O gajo afirmou que busca quebrar novos recordes na carreira e fazer história na Arábia Saudita. E o site alemão Transfer Market levantou um ranking com os jogadores com mais assistências no ano de 2022 e o líder foi nada mais e nada menos que Lionel Messi. O craque argentino lidera a lista de passes finais para gols nos últimos 51 jogos, tanto no Paris Saint-Germain como na seleção argentina, a qual ele capitaneou rumo ao tricampeonato mundial. Atrás de Messi está o meia belga Kevin De Bruyne com 28. O argentino superou o jogador do Manchester City com as 3 assistências que deu na Copa do Mundo. E para terminar, encerrado na manhã de ontem, o velório de Pelé durou 24 horas no gramado da Vila Belmiro. Ao longo desse período, alguns jogadores e ex-jogadores foram ao local para se despedir do rei do futebol. Entre os campeões mundiais pela seleção brasileira, compareceram apenas 2 ex-volantes, Clodoaldo, Copa de 1970, e Mauro Silva, Copa de 1994. Dos jogadores que disputaram Copas do Mundo pelo Brasil no século XXI, somente 2 foram à Vila Belmiro, ambos com passagens pelo Santos, Zé Roberto, Mundial de 2006, e Elano, 2010. Os treinadores que comandaram a seleção brasileira não estiveram no local. Único jogador da história a conquistar 3 Copas do Mundo, Pelé morreu na última quinta-feira, aos 82 anos, após um mês de internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Com 1.283 gols marcados, ele gravou seu nome na história como o rei do futebol. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h50. Repita. 7h50. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Dr. Jorge Zarur, na área central da cidade. Velocidade máxima permitida é de 80 km por hora nesta via, e também na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos. Nesta avenida, a velocidade máxima é de 60 km por hora. Tem programação do Fumacê em São José dos Campos para a região sul. Jardim Morumbi, Conjunto 31 de Março, Jardim Veneza, Palmeiras de São José, Rio Comprido e Chácaras Reunidas. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem problemas para o motorista no trecho de São José dos Campos. Lentidão no sentido São Paulo pela pista expressa a partir do quilômetro 138, ali próximo do Parque Tecnológico. Esse trecho todo, saída ali do viaduto do Santa Inês. Então são pelo menos uns 2 quilômetros e pouco de lentidão nesse momento em São José dos Campos pela pista expressa no sentido São Paulo. Tirando esse ponto aqui em São José, restante da rodovia Presidente Dutra segue com trânsito fluindo bem. Tem obras na pista no trecho de Guarulhos, na Marginal, quilômetro 214, também no 218 no sentido São Paulo, mas nesse momento segue sem complicações por lá. Rodovia Ayrton Senna, também o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, trânsito fluindo bem. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, ambas têm situação bastante semelhante em relação ao tempo, tá nublado. Em relação ao trânsito, tem diferença. Floriano segue tranquila, já Oswaldo Cruz, embora sem pontos de lentidão, segue com trânsito um pouco acima do normal, principalmente no sentido Taubaté. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre e a mesma condição de tempo nublado. Agora, as balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela, a gente tem uma alteração por lá. A espera tá 30 minutos para quem vai no sentido Ilhabela e já aumentou o tempo de espera para quem sai de Ilhabela e vai em direção a São Sebastião. São pelo menos 45 minutos de espera nesse momento. O trânsito bastante intenso para quem sai de Ilhabela em direção ao continente. São 7 balsas fazendo a travessia nesse momento e tem maré baixa, acabou de virar, e isso acaba impossibilitando o transporte de veículos pesados neste momento, como caminhões, carretas e ônibus. 7h53. Repita. 7h53. Você sabe que tem curiosidade de saber, quando fala em maré baixa, qual que é o nível de profundidade do mar? É uma boa pergunta, Clemente. É interessante, né? O que é maré alta ali? O que é maré baixa, né? Porque chega a atrapalhar até o tráfego, o transporte de caminhões pesados, ônibus, né? E qual que seria esse nível essa variação, né? Eu acho que o grande ponto ali, aonde na verdade eu acho que a medida é mais crítica, é exatamente no embarque e desembarque, né? Porque se você tem a balsa mais pesada, na hora que ela vai embarcar, desembarcar, corre o risco de ficar encalhada, né? Mas é uma boa pergunta, Clemente. Vamos perguntar ao oráculo daqui a pouco. Eloy, sim. E tem reclamação do ouvinte pelo nosso WhatsApp? Com certeza, viu? Apesar de que tem um detalhe.
detalhe, a gente recebeu mensagem ontem do Paulo Roberto, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele, na verdade, ele estava fazendo uma pergunta, um questionamento. Ele disse que gostaria de saber se está tendo alguma fiscalização nos postos de gasolina. Também aqui, né, exatamente, eu até comentei isso com ele via WhatsApp. O Paulo estava falando que o preço subiu sem motivo. Ele disse que o que está vendo nos postos cobrando preços diferentes. Inclusive tem um outro ponto aí que ele coloca, que é exatamente essa questão: pagamento com Pix e com débito, com valores diferentes em relação a outras formas de pagamento. Aí o Paulo questiona, será que pode isso? Ele acha que não. Ele falou inclusive que tem alguma coisa, Eloy, que o governo federal já pediu para o pessoal dessa área já fiscalizar e multar, viu? Já tem algo nesse sentido, porque isso já bateu lá em Brasília e parece que vão tomar medidas com relação a isso. E tem que ser tomada mesmo, né? Sem dúvida. A gente sabe que, por exemplo, quando é feito o pagamento, até com débito, né? O pagamento é feito pelas maquininhas, a gente sabe que todos não só os postos, né? Mas todos os comerciantes pagam um valor para essas operadoras. Eu confesso que eu não tenho ideia de qual é esse valor, mas quando o pagamento é feito com Pix ou com dinheiro vivo, não há essa cobrança, né, das operadoras. Mas eu acho que não é um valor tão grande assim que justifique essa diferença, né, que o Paulo Roberto estava colocando. Agora, tem um detalhe importante, viu? Ontem, quando eu saí aqui da Jovem Pan, indo para casa, eu fui prestando atenção e os postos já haviam baixado os valores, a média ali de 4,67, 4,70, 4,75 mais ou menos, ou seja, abaixo dos R$5, né? Porque antes de ontem os valores já estavam na casa dos 5,60, 5,70. Vantagem. Claro, né, Clemente? Então precisa fazer uma varredura aí e realmente punir esses maus empresários, que não tem sentido isso, né? Não, com certeza, até porque é o que a gente comentou, como você comentou também, os estoques de combustível estavam lá. E aí, simplesmente de um dia para o outro, não, eu acho. Não foi nem foi na madrugada. Virou o ano, já o pessoal que trabalha 24 horas já alterou o preço. Eu acho que vão cancelar o subsídio, então já vou subir por conta aqui. Realmente uma atitude que, né, como você disse, Clemente, tem que ser fiscalizada sim, tem que ser punida sim. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, alguma observação, alguma dúvida, fica à vontade, pode mandar mensagem pra gente. O WhatsApp aqui da Jovem Pan é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. E a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou o uso de bermudões, calças e bermudas na altura do joelho para os servidores e motoristas de transportes públicos, como táxis, ônibus urbanos, vans e combis credenciadas pelo município. O decreto do prefeito Eduardo Paes é válido até o dia 31 de março, devido ao forte calor que faz na cidade durante o verão. No texto, Paes determina ainda que cada órgão ou empresa poderá regulamentar o uso da vestimenta. As bermudas são liberadas no período do verão desde 2003, na gestão de César Maia, com o intuito de amenizar o desconforto causado pelas altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro nessa época do ano. E a EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba Litoral Norte, está com inscrições abertas para a chamada pública de projetos de eficiência energética. Serão destinados R$4.800.000 para o incentivo de projetos que tenham como objetivo a conservação e uso racional da energia elétrica na área de concessão e que serão aplicados pela distribuidora no próximo ano. As inscrições podem ser feitas pelo site edpsp.gestãocp.com.br até o dia 23 de janeiro. As iniciativas devem reunir benefícios públicos e ou privados, promovendo a transformação por meio da eficiência energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica. Podem ser beneficiadas ações de pessoas físicas e jurídicas que visem a melhoria ou a substituição de instalações na rede elétrica, equipamentos e sistemas de controle de uso de eletricidade a fim de reduzir o consumo de energia. Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora formada por colaboradores da EDP,
conforme critérios técnicos estabelecidos no edital, que pode ser acessado no site. A ação é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Agora 7h58. Repita. 7h58 e vamos ao destaque final. E começa na próxima quarta-feira o pagamento do IPVA 2023 do Estado de São Paulo. O calendário foi divulgado pela Secretaria da Fazenda, que anunciou também o parcelamento do valor em até 5 vezes. Quem decidir pagar o imposto à vista terá um desconto de 3%. As alíquotas do imposto para veículos novos e usados continuam iguais às do ano de 2020. 4% do valor do veículo para carros de passeio, 2% para motocicletas e similares, caminhonetes, cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado e 1,5% para caminhões, 1% para os veículos de locadoras. Este ano, o governo do estado permite que, dependendo do valor do IPVA, o sistema calcule automaticamente o número de parcelas em 3, em 4 ou em 5 iguais e consecutivas. Cada parcela precisa ter o valor mínimo de R$ 68,52, o que corresponde a 2 unidades fiscais do estado de São Paulo. O número utilizado para cálculo do imposto é o valor venal do automóvel para 2023, que está disponível no site da Secretaria da Fazenda. O estado de São Paulo conta com uma frota estimada em 27 milhões de veículos e para 17 milhões é exigido o pagamento do IPVA. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h01. Repita. 8h01. E essas foram as principais notícias de hoje, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Vice-governador Felício Ramute ficará responsável pelas ações na Cracolândia, em São Paulo. São José dos Campos vai abrir concurso para aumentar o efetivo da Guarda Civil Municipal. Armas compradas desde maio de 2019 deverão ser recadastradas. E período para pedido de transferência na rede estadual de São Paulo termina essa semana. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários.